Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul. Esse que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste terceiro trimestre de 2025, que tem como tema Igreja Viva, a revitalização e a plantação de igrejas segundo as Escrituras. Por gentileza, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul dessa semana, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal TV Promessa RS e depois, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 13, que tem como tema Precisamos do Poder de Deus. E hoje com a gente o pastor Eduardo, que é pastor responsável pela Promessa de Vila União, aqui em Gravataí, né? Está sempre aqui com a gente, né? Sempre nos auxiliando aqui na mesa, na bancada com nós aqui, e agora está lá do outro lado também, como professor. Como professor. Para a gente encerrar esse trimestre com chave de ouro. Com chave de ouro, com certeza. Isso. Uma lição muito abençoada, né? Lição muito abençoada. Pastor Eduardo, seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente, agora aí como professor da lição de número 13, a última lição desse trimestre, né? Por gentileza, fique à vontade para dar a sua saudação aqui para os irmãos, os alunos da nossa Escola Bíblica do Sul. Amém, pastor Alessio, amém, pastor Rogério e a todos que estão nos ouvindo, né? É sempre bom poder participar e poder contribuir de alguma maneira, né? Mesmo sendo aí ajudando na gravação, mesmo sendo aqui como aluno, ajudando a responder as questões, né? Também é algo que me alegro bastante em poder contribuir. E a gente chegou ao fim, né? Tá chegando no fim na nossa última lição bíblica. Como eu costumo dizer, quando é bom passar rápido, né? Então a gente chegou ao nosso fim. A gente aprendeu bastante e hoje eu acredito que é um tema, é cereja do bolo, né? O tema de hoje, sobre o poder de Deus. E a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né? Para a gente conseguir colocar em prática ainda mais a missão de Deus, né? Isso. E sobre esse tema, né, pastor Rogério, precisamos do poder de Deus, é de fato assim, depois, como disse o pastor Eduardo, foi toda uma trajetória, né? São 3 meses, quanta coisa maravilhosa que nós aprendemos, né? Recordamos muita coisa, né, sobre plantação, revitalização, enfim, tudo realmente assim inspirador, né, motivador, né? O estudo até aqui, né, pastor, ele veio tratando a parte em que cabe a nós, né? Nós termos estratégia, meios, contextualizar no ambiente que nós vivemos hoje, nos nossos tempos de hoje, né? Então a lição ela trouxe isso, ela fecha com chave de ouro falando o quê? Que nada disso que nós estamos fazendo aqui, se não tiver o poder de Deus, não adianta, né? Então tem a nossa parte que nós temos que fazer, que foi levantado na lição, e agora para fechar com chave de ouro, falar agora para que tudo isso dê certo, tem que ter o poder de Deus aí nesse negócio, né? Não poderia ter um outro assunto para fechar a lição, com toda certeza. Que não fosse esse, né? Com toda certeza. Muito feliz o pessoal da editora Promessa colocando a questão do poder de Deus, né, para a gente encerrar esse trimestre. Muito bem, pastor Eduardo. Então, feita essa introdução, eu gostaria de pedir aí a tua ajuda, né, para comentar um pouquinho aqui conosco sobre o tema, sobre o texto básico aqui, sobre o objetivo da lição, já dando aquela introdução, né, para a gente caminhar aqui sobre para a lição de número 13. Por gentileza, fique à vontade. A gente vê que o tema ele não começa com uma pergunta, né, se a gente precisa do poder de Deus. Ele afirma, precisamos do poder de Deus. Só aí a gente já consegue ver que não é algo que a gente pode escolher, não é, eu vou escolher se eu quero o poder de Deus ou não. A gente vê uma ordem, né? Precisamos do poder de Deus. Por que a gente não precisaria do poder de Deus, né? E a gente consegue ver que esse tema ele é muito importante, por quê?
Eu vou ilustrar isso com uma viagem. Quando a gente faz uma viagem, a gente faz lá todo o preparo, arruma os pneus, vê como é que está de motor o carro e vamos. Só daí tem um porém. Se a gente não abastecer o carro para fazer esse nosso percurso, a chance da gente ficar no caminho é muito grande. Isso eu quero trazer para essa lição, né? Fazer essa ilustração, porque não adianta a gente fazer os melhores métodos, não adianta a gente estudar sobre plantação de igreja, sobre revitalização de igrejas, se a gente não tem o poder de Deus. A gente se orgulha por ser uma igreja pentecostal, que acredita nos dons espirituais, acredita na capacitação para essa missão, né? Então, essa lição, ela vem de encontro com isso, né? Ela vem para tudo que a gente aprendeu, ela vai dizer assim, precisamos do poder de Deus. Ó, vocês aprenderam tudo isso, toda essa teoria. Agora tem também a parte que é do Espírito Santo, porque é ele que nos capacita para essa missão, é ele que está conosco nessa missão que é dele. Então essa lição ela vem de encontro, né, com isso. Precisamos do poder de Deus. E a pergunta é, por que não precisaríamos do poder de Deus, né? Isso. Então, pegando aí um pouquinho essa ilustração, né? Durante esses 3 meses, a gente conseguiu aí, pela graça de Deus, com o auxílio de diversos professores que passaram aqui na Escola Bíblica do Sul, aprontar esse carro, né? Pneu arrumadinho, a vistoria feita, tudo direitinho, freio, aquela questão toda. Agora é chegar no final e pensar no combustível, É isso aí. né? Tanque cheio, O né? tanque cheio. Para chegar onde é o destino, né? Exatamente. Amém. Amém. Pastor Eduardo, então, como sempre, aqui nós temos a divisão da nossa lição. Aqui hoje ela tem 2 tópicos, né? O primeiro fala sobre a falibilidade dos projetos humanos e sobre a dependência do poder divino. São os 2 tópicos que estão aqui debaixo do guarda-chuva, aprofundando o tema. E as perguntas, as 4 primeiras perguntas, fazem referência a esses 2 tópicos iniciais. Então, para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo, permita-me aqui já fazer a primeira pergunta, para a gente já adentrar aqui um pouquinho mais na lição de hoje. A pergunta diz assim, pastor: baseando-se na introdução, responda e comente com a classe. Desejar e trabalhar para revitalizar, plantar e fazer crescer a igreja são um problema em si mesmo? Comente sobre esta questão. Não, né? Se a gente for prestar atenção, né? Não é um desejo, não é esse desejo não é um problema, né? Pelo contrário, é algo bom, é algo bíblico, é algo necessário. O desejo de ver a igreja viva, ver a igreja saudável, em crescimento, reflete o coração de Deus pela sua obra. A Bíblia, então, ela nos mostra que Deus ele deseja que sua igreja cresça espiritualmente em número, como vemos no livro de Atos, né? Atos, capítulo 2, versículo 47, que diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Plantar igrejas, revitalizar comunidades e buscar o crescimento são formas de obedecer ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. Só tem um porém, né? Como tudo tem um porém na vida, né? Quando esse desejo se torna um problema quando é movido por vaidade, por competição, por ego, em vez do amor de Deus e as pessoas. Buscar o crescimento numérico sem compromisso com a sua doutrina, sem compromisso com a palavra de Deus e com a vida espiritual. Substituir a dependência do Espírito Santo por estratégias meramente humanas, né? Se feito com humildade, oração, independência de Deus e amor pelas almas, trabalhar pelo crescimento da igreja é uma missão nobre e necessária. Então a gente consegue ver isso, né? A gente consegue ver isso, essas coisas importantes. Só a gente tem que tomar cuidado, né? Nem tudo é flores. Então, se a gente ficar na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai conseguir alcançar, assim, aquilo que Ele colocou em nossos corações, né? Isso mesmo. De fato, né, pastor Rogério, quando o pastor Eduardo fala sobre essa questão do coração,
tem que cuidar com o coração, né? Tem que Sim. tomar cuidado, né? Que a gente sabe que coração é sempre um problema se ele não estiver na cruz de Cristo, né? Sim, sim. Aí entra a vaidade, a presunção, a arrogância, né? O estrelismo, né? Sim. Aí tudo se complica, né? Porque às vezes, aquele ditado, às vezes a intenção ela até é boa inicialmente, mas quando o coração é contaminado, aquilo que era bom acaba se tornando ruim. A pessoa traz aquilo para si, como se aquilo está funcionando por causa dela, porque se não for ela que estiver ali, não vai funcionar. Tem que ser eu, se for outro, não vai dar certo. Então, esse é um tipo de problema que às vezes a gente vê isso acontecer muito dentro da igreja, né? E é um problema sério, porque quando a gente começa a colocar essas coisas como o eu, que isso depende de mim, é um problema. Porque, na verdade, isso tem que ser exclusivamente depender de Deus, né? Ele vai nos dar estratégia, vai nos capacitar, vai nos dar meio, alternativas, enfim, ele vai nos dar inteligência, sabedoria para que a gente crie meios para que a gente atinja as pessoas, né? Consiga almas. Isso aí ele vai nos dar. Mas essa glória e esse poder é dele, né? Ele simplesmente nos utiliza como instrumento, né, da palavra dele, enfim, né, da vontade dele, né? Mas isso é um grande problema de fato, aquilo que o pastor Eduardo colocou. Se nós não cuidarmos, né, e puxarmos essa glória para nós aqui, a gente acaba desviando completamente do caminho, né? Às vezes a gente até quer fazer a coisa certa, mas da forma errada, né? E Deus, ele conhece os nossos corações, ele sabe como que vai ser. Então isso é muito importante, né, pastor Alessio? Sim. Isso é muito importante, né? O pastor Rogério também fala sobre a questão da caminhada, né? Porque assim, tudo tem que ser por ele tem que ser o centro. Porque imagine, por exemplo, você estar trabalhando para revitalizar uma igreja, plantar uma igreja, e isso é maravilhoso em si mesmo, se feito com santidade. E se você tem naquilo a graça de Deus, e daqui a pouco começa a frutificar, se você não estiver na cruz, a vaidade assume, né? Você pode ser tentado a acreditar que aquilo é por sua causa mesmo, Sim. né? Porque você fala bem, porque você prega bem, porque você canta bem, porque você passa bem uma célula, administra bem, enfim. Claro, e graças a Deus por tudo isso, mas nada disso Sim. vai alcançar resultados se não tiver na unção dele. É tudo ele, Sim. vem dele. Sim. Né? E se o coração não tiver com aquele combustível que o pastor Eduardo nos disse no início, Isso. daqui a pouco, né? Nada adianta, né? Não adianta. De nada adianta. Às vezes você pode ter uma boa oratória, você pode ter uma série de coisas, você vai conquistar pessoas, mas é você. Né? Quando esse você sai por algum motivo, ou esse você acaba se atrapalhando no meio dessa caminhada, quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? Às vezes a pessoa coloca uma confiança dele tanto numa pessoa específica dentro da igreja, aquela pessoa comete um deslize, né? Algum problema nós estamos passivos a cometer algum deslize, né? E essa pessoa acontece, ela decepciona tantas outras pessoas que aí você vê gente saindo da igreja, desviando da igreja. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas foram conquistada para mim, por exemplo, vamos colocar no exemplo, né? Não foi para Cristo, né? Então isso é um grande problema. A gente tem que ter esse discernimento, né? Tanto nós deixarmos a glória para Deus, que é dele mesmo essa glória, né? Para que nem nós nos enchamos dela e nem fazer com que essas pessoas também coloquem essas esperanças dela em nós. Porque a esperança, ela pode até gostar, eu gosto muito da pessoa porque ela prega assim, fala daquele jeito, tudo bem, não tem problema nenhum com relação a isso, mas espera aí, o que importa é a mensagem, não é o mensageiro, né? E isso a gente tem que estar sempre ciente, né, pastor? Tudo é por causa dele, é para ele, é por meio dele, né? Exato. É para a glória dele. Isso aí. Senhor Eduardo, obrigado. Acho que agora então a gente caminha mais um pouquinho. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Vamos então, pastor Eduardo, a segunda pergunta ela nos coloca assim, quando se trata de planos, métodos e estratégias, o que se espera dos cristãos, os filhos de Deus? Para responder, baseie-se aí tem aqui Tiago 4, do 13 ao 16 e o item 1 também, tá? Então, por favor aí, pastor Eduardo, nos auxilie aí com essa resposta. Tá bom, essa é uma pergunta muito interessante para a gente, né? O que espera da gente como cristãos é que quando a gente faz planos, a gente tem que fazer nossos planos com humildade e total dependência de Deus.
O texto de Tiago, ele nos adverte contra o erro de planejar a vida como se tivéssemos total controle da nossa vida, total controle do futuro também. Em vez disso, os filhos eles devem reconhecer a soberania de Deus sobre o futuro. Devemos sempre ter em mente que nossos planos só se concretizam se estiverem de acordo com a vontade do nosso Deus. Se o Senhor quiser, não é apenas uma frase religiosa, mas uma expressão de humildade e de submissão. Evitar a arrogância e a autossuficiência. Fazer planos sem considerar Deus é arrogância espiritual. A Bíblia chama isso de jactância, orgulho e confiança excessiva em si mesmo, algo que é considerado maligno por Tiago. A gente precisa sim planejar, mas com fé, com oração. Planejar não é errado. E isso é interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, mas e isso eu escutava muito, né? Você vai para o seminário e você vai esfriar sua fé. Não, não é isso do que a gente vem falar, do que a gente vem aprender. A gente tem que sim planejar, entender qual que é os melhores métodos, qual que é as melhores estratégias, mas a gente precisa confiar em Deus. Ele que sabe como vai ser feito, né? Então, Deus, ele é um Deus de ordem. Deus, ele é um Deus de estratégia. O erro está em excluir Deus do processo. O cristão deve orar, buscar direção na palavra, ouvir conselhos piedosos e submeter tudo à vontade de Deus. Então, isso é importante para a gente, né? É muito importante a gente guardar isso nos nossos corações. Os filhos de Deus, eles devem planejar com sabedoria, mas sempre reconhecendo que Deus é quem dirige os caminhos. E sem Ele, planos são frágeis como a neblina que logo desaparece, né? Então, a gente tem que entender que a gente depende dele. O futuro está na mão do nosso Deus. Amém, Amém. amém. E é interessante, né, que o pastor Eduardo está colocando, é exatamente isso, né? Os nossos planos, né, ele tem que estar, né, nas mãos de Deus, né? Independente de qual seja alguma coisa pessoal, meu projeto de vida, profissional, eu quero tal profissão, quero fazer tal coisa na minha vida, minha família, na igreja, no nosso ministério, tudo isso tem que colocar mediante a vontade de Deus. Porque às vezes aquilo que eu quero não é o que vai ser bom para mim, né? O Senhor conhece o que é bom para mim, né? Claro, eu posso desejar muitas coisas, né? E aí o que eu tenho que fazer? Colocar na mão do Senhor. Senhor, eu quero tudo isso, mas se for da sua vontade, faça. Se não, tire também. Coloca o que é da sua vontade, né? E isso em todas as partes da nossa vida, né? Dentro da igreja, na nossa família, no nosso lar, na nossa vida profissional, pessoal, né? E tudo isso a gente tem que sim. Podemos pedir ao Senhor? Podemos, né? Mas nós temos que ter inteligência e sabedoria para que ele faça a vontade dele, né? Porque ele é soberano e ele conhece todas as coisas, né? Exato. Isso é importante demais, né, pastor Rogério? Pastor Eduardo, pastor Rogério, nessa altura, quando a gente fala de métodos, estratégias, é importante os irmãos que estão conosco aqui na Escola Bíblica do Sul, que a gente frise sempre, irmãos, como disse o pastor Eduardo em relação ao seminário, foi fazer teologia, né? Deus ama o teólogo, Deus ama o mestre, Deus ama o pastor, Deus ama o presbítero, o diácono, a diaconisa, os diversos líderes, Deus ama. Todos esses dons e talentos foram distribuídos por Ele. Por ele. Ele que deu um para esse, todos vieram pelo mesmo Espírito. O que nós precisamos sempre enfatizar que, dito isto, vamos pensar, por exemplo, aqui numa revitalização, por exemplo, de uma igreja, que nós estamos trabalhando em células, por exemplo. Sim. Aí você tem lá, você distribui células, você vai ter algumas pessoas que são diversos dons. De repente, você tem numa célula o dom de ensino, no outro um dom de ensino, o outro já não é esse dom, tem outros dons e tal. Se quem tem o dom de ensino tiver o coração que não estiver cheio desse combustível espiritual, ele pode passar a acreditar no que ele tem, no dom dele. Às vezes as demais pessoas também acabam acreditando mais. E Deus está no controle. Daqui a pouco, Deus surpreende. É uma célula daqui, é outra dali. Enfim,
que a gente fala assim, que não tem nada a ver com aquela nossa estratégia que a gente pensa. Sim. Porque é ele que está no controle. Né? Então é depender dele. Daqui a pouco sai de um lugar que você nem imagina, e daqui a pouco já está ali, daqui a pouco é no outro lugar. Né? Então é essa dependência de Deus. Com quanto Deus ama esse, Deus ama aquele, porque ele distribui todos os dons. Sim. Mas se todos fizerem e temos que fazer na dependência dele, ele vai surpreender. Com certeza. Né? Ele vai surpreender. Com certeza. Muito bem, então caminhamos aqui um pouquinho agora, pastor Eduardo, para a pergunta de número 3. Diz assim, ó, leia primeiro aos Coríntios capítulo 2, os versículos 4 e 5 e comente sobre o que esse texto ensina a respeito da confiança de Paulo em seu ministério. Amém, né? O texto ele nos diz assim lá, né, em 1 Coríntios capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A gente consegue ver, né, nesse texto aqui, a ênfase que Paulo dá, né, no Espírito Santo e no poder de Deus. Então, esse texto mostra claramente que Paulo confiava em seu ministério, não em si mesmo, nem em sua sabedoria ou humildade, mas no poder de Deus. E isso é importante, né? Paulo ele não confiava na eloquência humana. Paulo tinha conhecimento e poderia sim, né? Como que seu sermão, suas falas fossem falas bonitas, de eloquência bonita, mas ele jamais quis fazer isso. A gente sabe que Paulo foi um homem muito inteligente, né? Mas ele sabia que a transformação espiritual não vem de palavras bonitas, mas da ação do Espírito Santo. Então, o segundo ponto aqui para destacar, né, na vida de Paulo, o ministério de Paulo dependia da demonstração do Espírito e de poder. O que dava fruto no ministério de Paulo era a presença e o poder do Espírito Santo. Ele pregava com simplicidade, mas com unção. Isso que realmente tocava os corações e gerava a fé verdadeira. O terceiro ponto aqui nesse texto de Paulo, o objetivo de Paulo era que a fé das pessoas estivesse firmada em Deus e não nos homens. Ele não queria que os cristãos de Corinto admirassem suas palavras, o vissem como um grande orador. Seu foco era levar as pessoas a confiarem e levar as pessoas a confiarem tão somente em Deus, né? Então, é interessante a gente ver isso, né? Paulo ensina que confiança no ministério deve estar firmada em Deus e não em habilidades, estratégias ou carisma pessoal. O verdadeiro ministério cristão depende da ação do Espírito Santo. Então, isso é importante para a gente, né? Muito importante a gente prestar atenção nisso, né? E lá em 1 Coríntios 3:6, né? Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, a gente vê, né? Essa dependência de Deus para o crescimento, ser cheio do Espírito Santo, que é isso que a gente foi chamado, né? Viver em adoração, comunhão, um bom testemunho. Então, isso é muito importante nesses textos que a gente leu, né, professor? Amém. Amém. Isso mesmo, né? Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Paulo, em momento algum, puxou a glória para ele, né? Paulo, nós sabemos o quanto foi usado, né? Hoje a gente fala muito, né? Toda igreja que você vai, a gente fala muito em Paulo, mas não idolatrando o Paulo como se ele fosse alguém assim super especial, vamos dizer. Mas foi um cara muito utilizado por Deus. Em momento algum ele trouxe a glória para ele, né? Exato. Em todo momento ele coloca que era tudo por Deus, né? E a misericórdia de Deus mesmo, né? Então isso é incrível, né? Porque ele poderia puxar muita coisa para ele, né? Porque realmente Paulo foi um grande herói da fé, assim, vamos dizer, com né? certeza. Paulo desbravou muito, Paulo preparou muitas pessoas, lideranças, continuou, a gente vê Timóteo, vê Tito. Maior enfim, pregador do evangelho. Maior pregador do evangelho que teve, ele poderia puxar, não, eu fui Paulo. Ao contrário, né? E ao contrário, ele sempre colocava que ele não era nada, não era ninguém,
e que só pela misericórdia mesmo de Deus que ele conseguia, né? E é isso, né? O exemplo, né? Paulo também, como um ser humano, deixa esse exemplo para que a gente faça a mesma coisa. Por mais que aquilo que o senhor colocou na pergunta anterior, por mais que você tenha o seu dom, que Deus deu esse dom para você utilizar, e você utiliza esse dom de verdade aí, que essa glória fica para Deus e não para você, né? E glorifica Ele por isso, né? Graças a Deus pelo Senhor ter me abençoado com esse dom e Ele querer me usar no evangelho dele, né? Isso. Então nós glorificamos Deus por isso, né? Mas a glória é dele, né? O poder é dele. A né? glória é dele. E como vocês vão nessa linha, que eu acho uma linha fantástica do raciocínio, né? E os irmãos que estão em casa aí nos permita sempre essa comparação, né? Porque a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. Ó, Paulo planta, Apolo rega, mas quem faz germinar é Deus. Esse milagre o homem não faz. Então a gente tem que pensar, tentando criar um link, vamos pensar numa igreja onde nós estamos aqui, pastor Rogério 65. A gente olha, a gente atualiza de repente uma liturgia mais enxuta, a gente tem os nossos diversos líderes de células, tem todo mundo treinado, sabe como faz, tem a liturgia da célula, tem aquela partezinha da comunhão, tem o louvor, enfim, tem tudo aquilo ali. Sim. Tudo isso é plantação. Isso. Ou alguns estão regando. Sim. Mas quem vai fazer o milagre para aquilo ali nascer é Deus. É Deus. Por mais que nós façamos qualquer coisa bem feito, cante bem feito, pregue bem feito, este milagre aqui é Ele que faz. Então a glória é dele. É dele. Nós devemos, como disse, quem se glorie-se no Senhor, tem que... Essa glória humana, ela não é pecaminosa. Sim. Parabéns, pastor Rogério. Pastor Rogério é líder de uma célula chamada Shalom. Toda semana o pastor Rogério com a família vai lá para Canoas, está lá. E nisso, como diz Paulo, nisso eu te louvo. Porque é a sua parte. O pastor Eduardo já tem a célula dele, enfim, amém. Sim. Então, nisso a gente não tem nenhum pecado, né? Isso. Louvar a pessoa por aquilo que está fazendo. Sim. Agora, todos que estão no processo, como Paulo estava, ele entende, e nós temos que entender que nós estamos lançando a semente, mas quem vai fazer germinar é Deus. É Deus. Esse milagre a gente não consegue. Não consegue. Por isso a glória é dele. É dele. É dele. Exatamente. Né? A glória é dele. Perfeito, pastor Alessio. Muito bem, vamos para a quarta pergunta aqui então. É a última pergunta dessa primeira etapa aqui. Ela coloca assim para nós, ó, pastor Eduardo. O que é necessário para obter resultados que glorifiquem a Deus e que sejam duradouros? Aí ele vai dar várias referências bíblicas aqui para nós, pastor Eduardo. E nos auxilia então com essa resposta aí da número 4, por favor. Amém, né? A gente vê que o primeiro texto, o texto de 1 Coríntios 3:6, né? A gente estava falando um pouco antes, na pergunta passada, sobre isso, né? A gente vai entrar um pouco mais de cabeça, né? Vai detalhar um pouco mais sobre esse texto. Esse texto, ele fala da total dependência de Deus para o crescimento, né? Se dependesse da gente, acho que a gente ia fracassar em muitas coisas, e quase em todas. Mas esse crescimento é o crescimento que depende de Deus. Paulo ensina que para os irmãos, né, que fazer sua parte, plantar e regar, mas o crescimento real, o crescimento verdadeiro somente vem de Deus, né? Isso significa que resultados espirituais verdadeiros não são produzidos por técnicas humanas, mas por ação divina, né? É Deus mesmo, né? Sem Deus, nosso trabalho ele é estéril. Com ele há frutos duradouros. Então, devemos ser fiéis ao nosso trabalho, né? A gente não pode negligenciar o nosso trabalho, mas sempre reconhecendo que só Deus pode fazer crescer, né? Somente Ele pode fazer crescer. Não depende de mim, não depende do pastor Alessio, não depende do pastor Rogério, depende de Deus, né? O segundo ponto, né, é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Para nós promessistas, esse texto é muito lindo, né? Para todo mundo que é promessista, né? É ser cheio do Espírito Santo, né? Jesus deixou claro que para sermos suas testemunhas com eficácia, precisamos do poder do Espírito Santo.
O Espírito nos dá essa ousadia, nos dá essa sabedoria, essa direção e essa autoridade espiritual, né? Sem ele, sem esse poder do Espírito Santo, nossas palavras, elas são vazias. Com ele, elas têm a vida, elas têm um poder. Resultados que glorificam a Deus vêm de um ministério cheio do Espírito e não apenas de esforço humano. O outro texto que a gente leu, né, Atos capítulo 2, versículo 47, né, a igreja primitiva ela vivia em adoração, comunhão e serviço e testemunho fiel. Como resultado, Deus mesmo ele acrescentava os que iam sendo salvos. Isto mostra que uma igreja saudável atrai vidas, mas o crescimento verdadeiro é obra do Senhor. Quando a igreja vive de forma íntegra e piedosa, Deus abençoa com frutos que permanecem. É isso então, né? É isso. Graças a Deus. Muito bem. Caminhamos aqui para a segunda parte, Vamos pastor para a Rogério, segunda isso, parte, né? isso aí. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado. Caminhamos aqui nessas 4 perguntas, né? Que estão linkadas aqui com a primeira parte, aprofundando o tema. Agora a gente vai para uma parte mais prática, né? Mais pessoal, que é aplicando o tema. Nesta segunda parte, nós temos aqui o primeiro tópico, que fala: quer o crescimento da igreja? Então, confie. E na segunda, quer o poder de Deus? Então, ore. E aí nós vamos ter as 2 perguntas. Eu vou aqui para... são 2 perguntas referentes a esse tópico, né? Que são as perguntas 5 e 6. Vou aqui com a pergunta de número 5 para que você possa nos ajudar aqui na primeira parte da aplicação. Conquanto a gente sempre diz, pastor Eduardo, pastor Rogério, que é uma questão muito pessoal, né? Sim. Obviamente que cada aluno aqui da Escola Bíblica do Sul vai ter a sua parte pessoal, particular. Sim. Aqui na resposta, né? A gente pede para o pastor Eduardo que ele vai fazer uma parte mais ampla, mais genérica, né? Sim. Diz assim, pastor Eduardo: você realmente deseja o crescimento da igreja? O que não pode faltar de modo algum para que isso ocorra? Essa pergunta aí, né, como vocês muito bem falaram, já tem que ser ampla, né? Mas que pastor que não quer que vê o crescimento da igreja, né? Não quer olhar assim e a preocupação dele seja onde eu vou colocar tantas pessoas, aonde que eu vou colocar, e minha igreja já não cabe mais. Só tem um jeito de fazer isso, né, que é confiar nesse nosso Deus, né? Não tem outro jeito de fazer isso. A gente consegue ver isso no texto de Atos, capítulo 14, né? Do 26 ao 27, que diz assim: e dali navegar para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. E quando chegaram, uniram e relataram que grandes coisas Deus fizeram por eles e como abriu os gentios a portas da fé. Então não tem como, né, a gente pensar nisso se a gente não tiver confiança no nosso Senhor, naquilo que Ele quer, né, que a gente faça. Às vezes não é fácil, né, porque também tem o outro lado da moeda, né, a gente olha assim, a igreja vazia, daí os pastores, o que eu vou fazer? A única coisa que devemos fazer é confiar em Deus, né, porque é Ele que, essa obra é dele. Então não fique triste, meu amigo, minha amiga, a sua igreja está vazia, mas confie no nosso Deus, porque foi Ele que nos chamou para essa maravilhosa missão. Amém, pastor Eduardo? E aí, ainda pegando um pouquinho essa sua fala e fazendo aquele gancho com a tua explicação anterior, quando a gente fala aqui sobre confiança, é isso, né? Assim, ó, este planta, este rega e Deus dá o crescimento. Ele faz nascer e crescer. Vamos confiar que ele vai fazer a parte dele. Sim. Eu não vou ficar de braços cruzados. Sim, né? sim. Eu vou plantar e vou regar. Exato. Né? Eu vou vendo quais são as estratégias, aí sim, a revitalização, a plantação, as pessoas com as quais Deus dotou de conhecimento, porque são pessoas que foram dotadas pelo conhecimento que foi Deus que deu. Sim. E tem ideias maravilhosas. Eu não vou confiar neles, obviamente, mas isso não quer dizer que eu não vou acatar as orientações, porque é Deus que deu.
Sim. Enquanto eu estou fazendo, colocando em prática em nossas igrejas, de repente a célula, de repente uma liturgia mais leve, enfim, enquanto eu estou de alguma forma plantando e regando, Uhum. que essa é a minha parte, eu não Sim. posso não fazer, eu tenho que fazer. Sim. Mas enquanto eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a minha parte? Está fazendo, meu irmão? Está fazendo, minha irmã? Tem que fazer, né? Sim. E aí me permita fazer aqui uma ilustração que eu brinco, né? Ó, tem gente que quer pegar o barco, vai para o meio do rio e vai orar para o peixe cair dentro. Sim. Não, aí eu não tenho essa fé. É. Né? Você vai colocar o barco lá, mas você vai pescar. Uhum. Né? Você É vai isso aí. pescar. Enquanto você está lançando a rede, está lançando o anzol e tal, que essa é a nossa parte para fazer, confia, descansa. Sim. Descansa, vai dormir em paz, vai dormir tranquilo. Sim. Né? Como diz Pedro, lança sobre ele toda a ansiedade, ele vai cuidar. Sim. Né? Sim. E a mesma coisa, a gente já abordou isso numa outra lição, inclusive dessa lição mesmo, num outro estudo. É a mesma coisa quando a gente fala do quem trabalha no agro, por exemplo, né? A pessoa vai lá, ela vai na terra, Isso. prepara toda a Isso terra, aí. passa grade, Isso. joga adubo, lança a semente ali, faz toda aquela preparação todinha. Então, tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Né? Agora, a chuva que vai vir, o clima que vai vir para essa planta germinar, para isso aqui crescer, para gerar o fruto, ou enfim, gerar o cereal que vai gerar ela dali, ele não vai fazer nada disso, ele não consegue fazer isso. Ele faz o que está dentro do alcance dele. Isso. O evangelho é exatamente isso, nós fazemos aquilo que cabe a nós fazermos, né? Aquilo que é do Senhor fazer, que é a chuva cair sobre a plantação ali e ela sair, que é a conversão do irmão novo que chegou ali, que é ele reconhecer os erros deles e se converter, isso aí é o Espírito Santo, isso. É Deus que vai fazer, isso. Né? Confia. Então confia, isso confia no Senhor. Amém. Amém. Pastor Eduardo, vamos aqui então para a última pergunta, né? Pergunta de número 6. Ela é do tópico 2, né? Que é: quero o poder de Deus, então ore. Né? E a pergunta vem: qual é uma das formas práticas de confiar em Deus? E aí a pergunta vem também: qual que é? E aí, você tem feito? Né? O pastor Eduardo vai responder, mas aí cada um dos alunos aí também, né? Responda aí para você mesmo, né? Qual é e se você tem feito? Pastor Eduardo, nos auxilie aí fazendo favor então com essa pergunta. A gente vê o texto que diz de Atos 13, né, versículo 3, que estavam jejuando e orando, né? A gente vê uma vida devocional daqueles homens, né, de Paulo, de Barnabé, daquela igreja de Antioquia, no modo geral, né? Isso é interessante pra gente, porque às vezes a gente quer esperar algo, que Deus faça grandes coisas pela gente, mas a gente não faz o mínimo que é falar com Ele. A gente não abre a nossa boca, a gente não ora, a gente não busca se consagrar para Ele, né? Fazer aquela nossa parte mesmo. E a gente quer grandes coisas de Deus. A gente quer que Deus mova montanhas, que a nossa igreja seja cheia, que a nossa igreja seja lotada, mas a gente não ora. E aí, daí, como a gente falou, não confiamos, não oramos. Daí como que Deus vai agir desse jeito se a gente não faz a nossa parte? Então, se a gente prestar atenção, muitas vezes a gente tem culpa no cartório pelo insucesso da nossa igreja. É aquilo que vocês falaram, né? Não adianta se a gente pedir e também falar e não fazer. A gente tem que ter essa ação, né? E isso é importante para a gente porque a gente tem que orar, a gente tem que se consagrar para esses momentos. Se a gente quer a igreja cheia, a gente ora a Deus. Para Ele, primeiro, dar as estratégias dele, para Ele dar como que a gente vai alcançar as pessoas. Se a gente orasse pedindo para Deus, uh, pedindo para Deus confirmações, pedindo para Deus orientações divinas, a chance do nosso fracasso ela seria pequena. Mas haveria ainda, né? Mas seria pequeno, porque a gente estaria em comunhão com Deus. Então Ele ia nos guiar. A gente não ora assim, Deus, me guia para fazer a tua vontade. Mas muitas vezes a gente parte por um caminho contrário, né? Então se a gente orar e confiar e jejuar e fazer essa parte devocional, a chance da missão de Deus ser bem sucedida através de nós é muito grande também, né? Amém. Amém.
Amém. Amém. É isso mesmo, né? É isso aí, né? Oração. O pastor Eduardo colocou oração, e é tudo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Colocar na mão do Senhor, orar, jejuar, né? Quando nós vimos aqui a igreja de Antioquia mesmo, quando mandava ali os missionários, eles sempre o quê? Oravam, jejuavam, colocavam na mão do Senhor, para que seja feita sempre a vontade de Deus, né? E nós temos que fazer isso na igreja, nossas células, né? A nossa liderança da igreja, enfim, nós temos que sempre estar orando, né? Pedir a Deus para que sempre direcione, para que instrua, né? Todas as nossas vidas, né? E acreditar mesmo que tudo é feito pelo poder do Espírito Santo, né? O poder de Deus ali é que vai fazer com que tudo isso que nós planejamos, tudo isso que nós construímos ali e tudo que nós aplicamos com as nossas mãos, que foi ali preparadas pelo Senhor, que o Espírito Santo dele, que o poder dele é que vai fazer com que tudo isso dê certo, né? Que isso feche, né? É fundamental a oração. É fundamental a oração. Oração e jejum é fundamental na nossa vida, né? Às vezes, se a pessoa não tem o costume, o hábito, né, pastor? Acho que tem que começar, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ficar muito tempo, mas comece aos poucos, né? Uma caminhada, um corredor que vai treinar, ele não começa correndo 100 quilômetros, 30 quilômetros. Às vezes ele vai correr 5 quilômetros, daqui a pouco ele vai para 8, vai para 10, vai para 15, 20, 30, enfim. Daqui a pouco ele corre uma maratona de muitos quilômetros, né? Então a mesma coisa na nossa vida espiritual, né? A gente às vezes não consegue começar a nossa vida correndo 50 quilômetros, mas conseguindo 5, vamos 5. Vamos dar o nosso melhor daquilo que nós podemos, né? E o Senhor vai nos preparando para que a gente consiga dar voos mais altos, né? Verdade. Uma boa ilustração, pastor. É isso aí. Né? Amém. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado. Estamos caminhando aqui para o final da lição de número 13, mas, consequentemente, o final do trimestre, né? Sim. Ficamos tristes por acabar uma lição boa, gostosa como foi, mas ficamos felizes também porque é uma lição maravilhosa que vai vir agora, né, pastor? Já temos a nova, pastor? Já temos a nova, né? Olha aí. Ó, pastor Rogério. Olha só, coisa linda. Olha aí. Teologia da família. Eita. Quer dizer que essa é a próxima, que nós vamos estar em outubro, novembro e dezembro. Exatamente. Olha aí. Esses 3 últimos meses aí do ano, nós vamos então ver a teologia da família. Um momento muito importante, né, pastor? Que a gente tem visto o quanto tem sido atacado as famílias, né? Então, essa lição, ela vem de encontro realmente para que a gente possa entender o que é uma família, né? E defender esses princípios aqui, que é um princípio bíblico, né? Família é Deus que criou. É Deus que criou. Não é invenção do homem, né? Na mente dele, né? Na mente dele. Lá no início, no princípio de tudo, ele já estabeleceu a família, né? Verdade. Quer dizer que então nós vamos passar 3 meses revendo esses ensinamentos. Exatamente isso. Teologia da família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. Exatamente. E a gente tem que parabenizar, né, pastor? O pessoal da editora Promessa, porque todas essas lições que nós temos estudado são lições espetaculares. Espetaculares. Né? O conteúdo, o material é bem tratado, é bem ilustrado, né? Não deixa dúvida, né, do que está se falando, né? Verdade. E o principal de tudo, né? Não foge da palavra, né? É a palavra mesmo que tudo embasado na palavra, né? Exatamente. Que benção. Pastor Rogério, olha aqui, meus irmãos e irmãs, olha os temas que nós vamos estar aí ministrando aí nos próximos 3 meses. Família, um projeto de Deus, pastor Rogério acabou de falar sobre isso. Casamento, algo fora de moda? Uma bênção chamada sexo, a Bíblia e o divórcio, casais abençoados, educando filhos para a glória de Deus, família mosaico, olha só, igreja e família, qual a relação? A família na era digital, vida devocional em família, olha aí, gerenciando conflitos familiares, famílias como luz no mundo, um pedacinho no céu. Só os temas aqui já... Não, é espetacular. Essa lição aqui, olha, veio no momento certo, na hora certa, viu, pastor Alessio? Acho que quem nos acompanha aqui vai gostar muito dessa série agora, né, que nós vamos iniciar aí. Amém. E para a gente encerrar, então, a lição de hoje e essa série de lições bíblicas, pastor Eduardo, muitíssimo obrigado. Eu vou pedir, por gentileza, que você faça uma oração pedindo a bênção de Deus sobre
todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul de uma forma muito especial sobre o que nós aprendemos hoje aqui, né, através da sua vida. É a lição de número 13, e agradecendo a Deus também, né, porque foram 3 meses maravilhosos, né, Com certeza. estudando essa lição, né? Muito bom. Pastor Eduardo, por gentileza, querido. Amém. Vamos orar então para agradecer esse nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esses 3 meses que passamos aprendendo sobre esse assunto, né? Igreja viva, revitalização e plantação de igrejas, Senhor. Seja um tema que a gente leve por o resto das nossas vidas. E que possamos, Pai, entender que tudo isso vem de Ti, Pai. E que a gente possa confiar, Pai, em Ti, porque é o Senhor que coloca em nossos corações. E que o Teu poder, Pai, seja manifestado em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por cada aluno, por cada irmão que está do outro lado, Pai, que esteve conosco durante esses 3 meses. E acreditamos, Pai, que a próxima lição também vai ser bênção para cada um de nós, Pai. Então, muito obrigado pela TV Promessa RS também. Esteja sobre cada um de nós, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. 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 Pastor Eduardo, ainda é contigo, querido. Vou deixar a palavra final aí para vocês também dar uma palavra de saudação final e de despedida para os nossos irmãos, porque já estamos chegando aí ao final da lição bíblica dessa semana. Por gentileza, fique à vontade para as suas palavras finais. Amém, pastor Alessio. Foi magnífico nessa lição, né? A gente aprendeu bastante. Era uma lição muito interessante e era um tema que eu já tinha escutado lá no seminário, né? Então ainda estava quentinho na mente ainda. Eu tinha gostado muito dessa matéria, né? Sobre revitalização e poder compartilhar com os irmãos sobre isso, né? Sobre esse tema é algo magnífico, né? Só temos a agradecer a Deus pelas essas lições que a gente tem, né? Essas lições e acredito que foi bênção tanto para mim, tanto para vocês do outro lado aí. E estamos juntos para a próxima lição também, né? Teologia da família vai ser bênção. A gente precisa fortalecer isso, né? Porque hoje é um grande conflito, né, das igrejas sobre esse tema. Mas eu acredito que vai ser bênção. A gente vai aprender bastante, pastores. Amém. Obrigado, pastor Eduardo. Obrigado por teu apoio, pela tua presença hoje aqui. Sempre presente, sempre nos ajudando, né, pastor Rogério? Amém. É isso aí, estamos caminhando para o final, então? Chegamos no final, né? Mais uma vez agradecer ao pastor Eduardo, né, por todo esse período que nós estivemos juntos, né? Seja aqui lado a lado, seja aí também, né? Nos auxiliando, né? Que o Senhor continue abençoando grandemente o seu ministério aí, viu, pastor Eduardo? Obrigado aí, né, pela sua prestação aqui de serviço aqui à obra do Senhor, tá? E o pastor Alessio também, pastor. Amém. Agradecer ao Senhor aí por estar junto nessa jornada, né? Obrigado. E que a gente continue aí, firme e forte, né? Levando essa escola bíblica aí a todos os nossos irmãos aí, né? Amém. Tamo juntos. Tamo juntos. Vamos lá. Pastor Eduardo, obrigado. Pastor Rogério, obrigado. Meu irmão, minha irmã, a nossa gratidão por esse tempinho que esteve aqui com a gente. Por gentileza, olha, quanto conteúdo, né? Sempre um conteúdo maravilhoso, que a gente revê, a gente aprende muita coisa, a gente relembra muita coisa. Então, por gentileza, ó, com o link, você é capaz de abençoar centenas e centenas de vidas. Então, coloca, por gentileza, aí o link, ó, da Escola Bíblica do Sul. Coloca lá onde? Facebook, Instagram, X, coloca tudo quanto é Os lugar. grupos do WhatsApp. Os grupos do WhatsApp, né, pastor Rogério? Sim. Olha, da família, da igreja, dos ministérios, né? Tem o grupo do futebol, põe lá também. Futebol, Põe lá todos também, os grupos, né? Pronto, É, exatamente. Não perca a oportunidade. Não perca. Tá bom, queridos? Por gentileza, compartilhe o link, deixe o like, não saia daqui hoje sem deixar o seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal TV Promessa RS e depois ative o sininho para que todos sejam avisados das programações aqui da TV Promessa RS. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.